Em estúdio contamos com a presença e o comentário de Ricardo Batista Leite. Ricardo, bem-vindo. Obrigada por estar connosco mais uma vez. Obrigado. Falamos da Grécia. Mais uma vez o impasse continua e agora parece que as relações entre a Grécia e os credores azedaram um pouco com estas palavras de Jean-Claude Juncker. Boa tarde. De facto, estamos a atingir um ponto muito preocupante no processo negocial. Eu lembro-me quando o Syriza foi eleito para a liderança do governo grego, foi com enorme preocupação que, na altura, comentei essa notícia aqui, porque ficava com a sensação que não haveria vontade da parte do governo grego, na realidade, de chegar a qualquer entendimento, pelo menos de acordo com as regras internacionalmente estabelecidas. Queriam, no fundo, uma nova conjuntura de regras segundo o qual poderiam governar o seu país, de modo a cumprir com promessas que, de acordo com os tratados orçamentais e europeus, seriam inviáveis. Porque este aqui é um facto. Havia promessas do governo grego, ou do então candidato a primeiro-ministro Alexis Tsipras, que nós dizíamos não eram viáveis economicamente, de acordo com as regras que a Grécia teria que cumprir, só se os credores aceitassem e a União Europeia aceitasse alterar por completo todas as regras orçamentais, pondo em risco as finanças públicas da União. Ora, nós sabíamos que isso não seria viável e, portanto, há aqui um confronto com a realidade. Isto é dramático para o povo grego, porque caso haja um falhanço no processo negocial, caso haja uma saída da Grécia do euro, as repercussões em termos do lançamento para a pobreza e para a pobreza extrema de uma fatia importante da população pode ser uma realidade. Isto para além de lançar a recuperação económica para as calendas, porque a partir daí não se sabe o que pode vir a acontecer. Diria mesmo que um cenário desse é todo indesejável, até para o resto da União Europeia e para economias mais frágeis que começam a dar pequenos sinais de recuperação, como é o caso de Portugal. Nós, depois de tudo o que atravessávamos, a última coisa que precisaríamos seria de uma crise desta dimensão dentro de uma União Europeia, porque é minha convicção pessoal que isso poderia, de alguma forma, afetar a credibilidade que a própria União está a ter, na medida em que a maioria dos Estados-membros começam agora a dar sinais de recuperação. E, portanto, vamos aguardar. Penso que há uma reunião quarta-feira entre Angela Merkel, François Hollande e Alexis Tsipras. Onde Jean-Claude Juncker também deve estar presente. O amigo Juncker estará presente e esperemos que haja, de facto, o bom senso para se chegar a um entendimento e que também Alexis Tsipras e o seu Ministro das Finanças compreendam o que está aqui em causa. Os jogos partidários, neste momento, não têm cabimento quando um povo inteiro está em jogo e, neste caso, com repercussões que podem atingir toda a União. Ricardo, no seu entender, cabe à Grécia atenuar aqui esta negociação e criar condições para que haja um acordo? Eu louvo o esforço do governo grego em querer encontrar soluções de modo a honrar os compromissos que estabeleceram com o seu eleitorado. No fundo, foi por via dessas promessas que foram eleitos governo. Agora, é preciso compreenderem de uma vez por todas, têm que ser honestos com eles próprios, têm que ser honestos com o povo grego e têm que assumir que ou são capazes de dar um passo atrás em relação às promessas porque não são viáveis de acordo com as regras e têm que honrar os seus compromissos perante os credores e, portanto, encontrar aqui um meio termo, o que implica que a Grécia, de facto, dê um passo atrás. Parece-me que os credores também já atenuaram em muitas frentes as suas exigências. Se olharmos para a lista das exigências, hoje as coisas estão muito mais ténues do que estariam há 3 meses atrás. E, portanto, eu acho é que neste momento compete, de facto, ao governo grego dar esse passo. Se não o fizerem, só há uma conclusão que se pode tirar, que é uma vontade e uma tentativa deste governo, liderado por Alexis Tsipras e pelo Syriza, de querer sair do governo, não querer completar o seu mandato e ter um processo de vitimização perante o seu povo, o que eu acho que seria desastroso, porque não resolve problema nenhum, responde apenas a um anseio partidário e deixa o problema de base por resolver. Eu acho que a Grécia tem todas as condições, caso queiram, para poder voltar a ter um papel importante na União e poder almejar crescimento económico e recuperar gradualmente as condições de vida do seu povo. Agora, é preciso tomar algumas medidas difíceis. Agora, eu acho que o caso português
em contraponto, embora muitos dos nossos problemas fossem diferentes, é uma demonstração que, com o esforço do próprio povo, com a liderança forte de um governo determinado, é possível almejar para daqui a poucos anos uma viragem pela positiva da economia grega. E, portanto, vamos ver, sendo que estas últimas notícias, de facto, não nos deixam muito otimistas. Se chegarmos a um ponto em que os credores europeus avancem com a notícia de que acabou o prazo para um acordo entre a Grécia e os credores, o que é que pode acontecer à Grécia? Porque fala-se muito na possível saída da Grécia da zona euro, mas em que medida é que isso é viável e como é que isso se pode concretizar? Bom, dizem-se nos corredores de Bruxelas que estão a ser desenhados planos de contingência para um cenário desses. Porque, na realidade, nunca tivemos uma saída... E já tivemos palavras por parte dos governantes alemães de que dão a entender precisamente isso, que quem sofrerá com uma eventual saída da Grécia será mesmo Atenas e o povo grego. Sobre isso eu não tenho grandes dúvidas, para além dos efeitos em ondas de choque que ocorrerão à volta, mas as principais vítimas serão as pessoas, homens e mulheres da Grécia. E sobretudo as crianças, mesmo aquelas que estão por nascer, porque isto é algo que terá repercussões durante para as próximas gerações. Agora, os planos de contingência desconheço quais são, fala-se que estão a ser preparados. Eu creio que se entrarem em default e não honrarem os seus compromissos perante todos os credores, não haverá outro caminho que não seja uma saída da Grécia. Mas através de uma expulsão? Não sei. Aí confesso que desconheço o que é que está a ser pensado. Acho que terá que ser uma saída, a meu ver, isto é um comentário meramente pessoal, deverá ser uma saída acordada, de modo a minimizar os impactos, quer para a União, quer para o povo grego. Não podemos correr o risco, a meu ver, de haver uma hostilidade absoluta. E, portanto, na realidade, o governo grego, é preciso não esquecer que o Syriza, tirando os últimos meses de campanha, defendia uma saída do euro, portanto, não está longe do seu ideário programático. Não sei se o povo grego assim o quer. Aliás, os últimos dados de sondagens de opinião demonstravam precisamente o contrário. E, portanto, antes de chegarmos à situação hipotética de uma eventual saída forçada da Grécia, esperemos que a reunião de quarta-feira nos possa trazer algumas notícias positivas e que o governo grego compreenda que está muito mais em jogo do que a vida do Syriza. Passemos ao segundo tema. Por cá, em território nacional, tivemos este fim de semana a convenção do Partido Socialista, onde foi aprovado aquele que será o programa eleitoral do PS. Não há grandes novidades, face àquilo que já havia sido apresentado, mas agora temos a certeza de que há três pilares, três causas que vão ser levadas a cabo pela defesa de António Costa, nomeadamente uma delas a travar a descida do IRC, sendo que António Costa diz que vai honrar o restante compromisso feito no que diz respeito à reforma do IRC. De facto, foi um congresso, uma convenção que trouxe poucas novidades, como dizia bem, porque não ouvimos nenhuma novidade no sentido de medidas de fundo para... Precisamente, e para além de grandes chavões, como mais emprego e por aí fora, não sabemos como, nem qual a estratégia, nem como é que se pretende financiar as políticas públicas propostas pelo Partido Socialista. É curioso, falando nós na Grécia, que Ferro Rodrigues, que há poucos meses atrás fazia uma ode ao Syriza no Parlamento Português, fez questão na sua intervenção na Convenção dizer que o Partido Socialista não é o Syriza, nem tem nada a ver com o Syriza. Portanto, há aqui uma tentativa de moderação. Isto é típico acontecer à medida que as eleições se vão aproximando e que demonstra também, aliás, e Ferro Rodrigues também fez uma ode a José Sócrates quando foi nomeado presidente do grupo parlamentar. José Sócrates foi o grande ausente de toda a Convenção. E eu acho que isso... Não é José Sócrates a pessoa que é de lamentar. O que é de lamentar é uma viragem de costas do Partido Socialista em relação a um governo de 6 anos, que na prática foram 13 anos seguidos de governação socialista, em que pura e simplesmente ninguém fala. Tudo aquilo que culminou a entrada da Troika no nosso país é pura e simplesmente ignorado. Todas as políticas expansionistas que criaram falso emprego
conjuntural que depois desapareceu num ápice com a emergência da crise, não se fala. Todas as políticas sociais irresponsáveis que colocaram em causa o Serviço Nacional de Saúde, a estabilidade da segurança social e que levaram a que os nossos cofres acabassem com 300 milhões de euros incapazes sequer de pagar salários a funcionários públicos em maio de 2011 e que trouxeram a Troika a Portugal, não se falou. Toda essa governação socialista não existiu. Agora é que é. E esse agora é que é, traduz-se em quê? Numa promessa de mais emprego. E assenta em quê? Bom, vamos a ver, não percebemos muito bem. Porque, a meu ver, mais emprego só pode ser criado de duas formas. Ou no Estado, que foi aquilo que José Sócrates e o governo socialista fez no passado, no qual o António Costa era membro do governo, ou por via das empresas. Se olharmos para as linhas dos dois partidos, dos dois grandes concorrentes, da coligação PSD-CDS e do PS, eu acho que esta é a grande diferença, porque os dois prometem emprego. A questão é como. Claramente, PSD e CDS assumem que é por via do crescimento da economia, porque são as empresas e os empresários que criam mais emprego. Do lado do Partido Socialista, supostamente, interpreta-se que é por via do investimento público, portanto, mais uma vez, criação de emprego no Estado. E porquê é que eu digo isto? Um partido que assumiu um compromisso há 2 anos atrás em relação ao IRC, agora vem dizer que já não vai baixar a taxa de IRC, já não quer investir nas empresas, já não acredita na economia por força das empresas e dos empresários. Volta a querer dinheiro, e é isso que eles querem fazer, é pegar no dinheiro que seria aplicado nessa política de redução do IRC para investir novamente na máquina do Estado, de modo a poder aumentar o emprego conjuntural, de modo a poder criar uma sensação de falso crescimento. Ora, eu acho que isto é perigosíssimo. Para além da ausência de uma linha e de uma visão que possa garantir a sustentabilidade das contas públicas a longo prazo, para que as próximas gerações, já que a minha e a sua, vão continuar a pagar os erros passados, não, já não vemos isso, não vemos qualquer preocupação em relação à segurança social, arranjaram uns mecanismos para aguentar a coisa durante 10 anos, mas depois logo se vê, e em relação ao emprego, é mais uma vez este emprego supérfluo que aguenta enquanto for em governo, depois que venha o PSD ou outro qualquer a seguir, para provavelmente com uma nova troika, aguentar o país. Ora, eu acho que o país já passou por demasiado. Já tivemos 3 programas de assistência financeira internacionais, sempre a seguir a governos do Partido Socialista. Não precisamos do 4º. E esta é a grande diferença daquilo que é prometido pelo Partido Socialista e aquilo que são as garantias dadas pela coligação PSD e CDS. É que com a coligação PSD e CDS há uma promessa clara. Não voltaremos a ter um programa de assistência financeira e este caminho de crescimento lento, gradual, será para continuar. Uma promessa que, tal como diz Ricardo, não pode ser encarada como uma garantia, essa promessa. Aquilo que é dado pelo governo PSD e CDS, e está escrito nas 9 garantias, é que não voltaremos a ter um programa de assistência financeira internacional no nosso país. Isso é dado como uma garantia. Aquilo que não se pode prometer é o nível do crescimento que iremos ter. Se não tivermos nenhuma crise internacional ou europeia que afeta a nossa economia, perspectiva-se que possamos ultrapassar os 2% ou até 3% de crescimento ao longo da próxima legislatura. Mas para isso temos de ter uma visão muito clara sobre aquilo que queremos. Que queremos continuar a apostar nas empresas, queremos continuar a apostar na economia portuguesa, queremos continuar a apostar nas exportações ou não queremos? É que se não queremos, se queremos voltar a ter um Estado que cria o emprego, se queremos voltar a ter um Estado que volta a fazer obras faraónicas para, durante uns anos, gerar alguma receita para meia dúzia de empresas dos amigos, então que se vote no Partido Socialista. Agora, não é esse o país que eu quero. Não é a visão que o Partido Social Democrata quer de certeza absoluta. Nós acreditamos que temos que devolver o poder às pessoas. E por isso é que, quando olhamos para o programa do PSD, há basicamente 3 eixos. Um é uma aposta nas questões demográficas, uma necessidade clara de apostar na natalidade e nos outros desafios demográficos que aí vêm, assim como temos que não esquecer o envelhecimento ativo daqueles que estão no outro extremo. A questão da qualificação das pessoas é uma área fundamental para o país poder continuar a crescer, poder capacitar cada vez mais as pessoas. Os cidadãos têm que estar livres, têm que ter a sociedade tem que estar desligada das amarras do Estado para poder crescer, e algo que se tem conseguido. E nas 21 causas E só deixar esta última nota, que é a competitividade. A competitividade da economia é fundamental. E é uma competitividade não é apenas dentro das nossas fronteiras, é na Europa e no mundo global.
globalizado, porque claramente nós temos que mudar de paradigma, como se tem começado com o aumento das exportações, que é perceber que Portugal é um player não apenas europeu, mas também global. Nas 21 causas apresentadas pelo Partido Socialista, não encontra essas medidas e esse caminho para o crescimento e para a criação de emprego? Eu não consigo encontrar. As únicas propostas que eu vejo que possam gerar emprego, efetivamente, são da esfera pública, do investimento público. Portanto, voltamos àquela visão expansionista em que o dinheiro do Estado serve para alimentar a criação do emprego. Ora, um Estado que está numa situação frágil, em que claramente temos de perseguir um caminho de redução da dívida pública. Aliás, um tema que é completamente tabu e que ninguém falou sequer no Congresso do Partido Socialista. Portanto, para o Partido Socialista não se fala na dívida, não se fala em limites da dívida. Aquela proposta do PSD da introdução da regra de ouro, da regra de ouro nem sequer é passível de ser falada. O que vemos é que é preciso ir buscar dinheiro em todo lado para alimentar a máquina do Estado para criar o tal emprego artificial. Onde é que se vai buscar esse dinheiro? É voltando atrás na palavra dada em relação ao IRC, portanto, deixando de apostar nas empresas e indo à TSU dos empregados. Ou seja, aqueles que são a verdadeira classe média, aqueles que trabalham à conta de outra, que não têm escapatória possível, que já têm uma carga fiscal exagerada, que o nosso objetivo tem que ser baixar cada vez mais, para que as pessoas possam ser livres a também investir aquilo que é fruto do seu trabalho, como bem entendem. Não, vai-se aumentar. Vai-se aumentar, mais uma vez, a tributação sobre quem trabalha à conta de outrem. Para quê? Para alimentar esta visão socialista do Estado, dependente completamente dos dinheiros públicos. Ora, eu acho que o país já sofreu demasiado sob esse lema. Começamos finalmente a ter alguns sinais positivos. Está na hora de os portugueses, de uma vez por todas, dizerem: não queremos mais, não vamos voltar atrás, o futuro é o caminho. Obrigada, Ricardo, pelo seu comentário aqui na edição das 12.